Olá putos barbudos, sejam bem-vindos ao 203º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Pá, está um bocado de merda. Está um bocado de merda porquê? Primeiro, porque estou a gravar no domingo de manhã. Uma cena que não acontecia para aí desde, sei lá, os primeiros 10 episódios, ok? Tirando quando vinha de Paredes de Coura que tinha de gravar uma pequena intro para depois adicionar ao episódio, mas tirando isso, nunca mais voltava a acontecer. O dia de gravação era sempre sexta ou sábado. Mas porquê é que estou a gravar no domingo de manhã? Porque ontem trabalhei das 6 da manhã às 6 da tarde e tipo esta semana a minha prioridade tem sido o Major de CS no Rio de Janeiro. E então tipo tenho adaptado a agenda para ver os jogos do Major, principalmente os da Fúria, ok? E então, na sexta-feira, a Fúria jogou contra a Navi, equipa do Simple, melhor jogador da década, que recebeu ontem o prémio ou assim, e ganhou. Só que tipo, o jogo acabou quase à 1 da manhã, e eu no dia a seguir tinha de trabalhar às 6. Mas, por incrível que pareça, estava com uma pica do caralho. Ok, estava com uma pica do caralho porque, tinha sido um jogo incrível, ok? Foi o jogo mais visto da história do CSGO. 1.3 milhões de pessoas ao mesmo tempo, ou 1.3 milhões de dispositivos em simultâneo. Vá. E então, como eu disse, ganhou esse jogo, tal, acordo às 5 menos um quarto, vou trabalhar, tal, discuto com um bolsonarista, tal, quer dizer, discuto não, isto agora tenho de fazer aqui um pequeno à parte, porque estava eu e o Miguel, ok, estávamos os dois, e ele provocou o gajo. Tipo, ele disse, então, como é que está o teu amigo Bolsonaro? E eu percebi que ele provocou, do tipo, ele passou, ele fez o cruzamento e disse, miúdo, cabeceia e marca o golo. E então, ele disse, ele vai continuar, ou não sei o quê. E tipo, estou com zero paciência para fake news, meu. Vai continuar o que é meu? Ele perdeu as eleições, caralho. Perdeu, caralho. Foda-se. Aceitai essa puta da realidade, meu. Já chega a viver 4 anos numa realidade paralela, meu, em que ele é o Deus Supremo. Então eu caguei. Simplesmente caguei. Porque ele já durante a semana tinha feito uma atitude que me chateou e então, pronto, disparei. Caguei. Foda-se. Então disse eu, não, meu. Quem ganhou foi o Lula. E tens de aceitar isso, ok? Lula ganhou. Vai implantar o comunismo no Brasil. A bandeira vai ser vermelha. E todos os brasileiros vão ter de cortar o mindinho em homenagem ao grande líder, ok? A partir de agora todos os brasileiros só vão ter 9 dedos. Ele, não sei o quê, começou a reclamar. Eu, vai para o caralho, meu, foda-se. Tipo, não estou com paciência, meu. Era o que eu estava a pensar hoje, meu. A quantidade de pessoas que teve de engolir sapos para tirar de lá Bolsonaro, tipo, pessoas que votaram em Lula, tipo, meu, sou até, tipo... Para darem uma noção, meu, o fundador do Novo no Brasil, que é o partido que mais se assemelha à iniciativa liberal brasileira, o gajo votou no Lula porque disse que a democracia estava em risco, meu. Tipo, e há aquelas pessoas que são fanáticas, loucas do caralho, que acham que só elas é que importam. E, não, o meu presidente é ele. Não, meu, aceitai só, ok? Ou continuai a fazer merda para uma pessoa se poder rir. Mas então, discuti com ele. E depois chego a casa, então, às 7. Porquê? Porque, entretanto, tinha de ir fazer umas compras e encontrei a pessoa mais famosa da Póvoa de Lanhoso. É incrível, porque eu esqueci-me de falar disso no último episódio. Porque quando nós fomos ao restaurante Sobe e Desce, isso marcou não só a realização de um sonho meu, mas também marcou a ascensão à fama de José Lopes, ok? E neste momento ele é o povoense mais famoso de Portugal. Okay. E da história, talvez. É provável que esteja por momentos a mudança de nome, sei lá, da Escola Gonçalo Sampaio para a Escola José Lopes. É provável, não sei. Ou o Castelo de Lanhoso passará a ser Castelo de Dom José Lopes, não sei. É provável. Mas então, fiquei contente porque ele ainda é uma pessoa real, ok? Ainda consegui contactar com ele. Tipo, eu aproximei-me tipo paparazzi, estás a ver, para não ser visto, mas ele reparou em mim, meu, e então estava tranquilo a fazer coisas que pessoas normais fazem, comuns humanos, estava tipo a tomar o seu lanche, ou assim qualquer cena, estás a ver, incrível. Mas então depois fiz essas compras, fui abastecer porque já estava na reserva, chego a casa, tomo banho, janto, subo para cima, entretanto o jogo antes da Fúria tinha ido para o terceiro mapa, eu,
ok, tenho aqui tipo 45 minutos ou 1 hora que dá para gravar o episódio. Gravo o pré-pod, vou a gravar o episódio e o meu pai sobe para cima e vai-se deitar. E eu, foda-se, caralho. Porque depois é a tal cena, meu. Eu se estiver a gravar já e se ouvir alguém a passar ou assim, caguei. Porque já estou no mood, estás a ver? Agora, antes de começar é fodido. E então, E então estamos aqui, domingo de manhã, a gravar. Sendo que será editado no domingo à tarde para sair na segunda às 8. Por isso, cá estamos. Mas então vamos lá. O primeiro tópico que eu tinha aqui, meu, era só uma constatação básica, que era, o Bruno de São Martinho é bué real mesmo. Porque eu acho que nunca tinha reparado nisto. Ou então não sei. Ou então só apontei porque me faltavam tópicos. Só que depois vi a Joana Amaral Dias a dizer que esta era a prova de que o aquecimento global não existe e tipo, perdi as forças. Por isso, vamos para o próximo tópico. Chegou ao fim e era Jerónimo, meu. Era Jerónimo, durou aí 18 anos e acabou, meu. E claro, tenho de dar a opinião, porque toda a gente tem de dar a opinião sobre tudo. Acho que se prolongou demasiado. Por um lado é bom ter saído agora, porque quanto mais se prolongasse, pior seria. Porque, Jerónimo neste momento estava com os serviços mínimos, ok? Estava com os serviços mínimos e um partido como o PCP não precisa de alguém com os serviços mínimos, ok? Foi importante, teve a sua fase, mas depois dos últimos resultados era expectável que saísse. E tal como aconteceu com a Iniciativa Liberal, acho que é uma altura interessante para trocar de lideranças porque tens ali 4 anos em que dá para te preparares. E tipo, se 4 anos a preparar-te se não for suficiente, então está tudo fodido. Não sei nada deste Paulo Raimundo, ok? Pareceu-me um erro depois de ter pessoas mais famosas no partido ser ele o líder, mas quem sou eu para julgar, ok? Tipo, se fosse eu a escolher, talvez escolhesse João Oliveira, talvez. Acho que o João Oliveira tem mais contacto com o povo do que o João Ferreira, ok? Acho. Mas como não sou eu a escolher, como é o Comitê Central, escolheram Paulo Raimundo. Por isso, agora é ver o que é que o miúdo vai fazer, ok? E tentar fortalecer o PCP, que tanta falta faz à democracia, apesar das pessoas acharem que não. Mas o que é que se vai fazer? É por causa das pessoas... E agora, posso já ligar. É por causa das pessoas não acharem que um partido como o PCP faz falta. Que depois acontecem cenas como aconteceram esta semana no trabalho. Em que, tipo, há uma reunião e então dizem-nos, isto, há aqui bué de trabalho, estás a ver? Por isso, é preciso dar horas. Ok? Tudo fixe? Fim da reunião. Só que o que é que não contavam? Era que alguém reclamasse. E há muito isto, que é aquela cena, tu tens quase uma sobranceria perante os teus trabalhadores, os teus funcionários, os teus colaboradores, como agora é moda dizer, que achas só que dizes as cenas e as pessoas vão aceitar, está bem. Só que eu achei que não. E agora posso fazer outra ligação ao Major, que é, o Major estava a decorrer e ao mesmo tempo estava a decorrer uma fanfest. Ou seja, estava o Gaulês e outros streamers da tribo fora do pavilhão para pessoas que não conseguiram comprar o bilhete, ou porque não tinham dinheiro, ou porque já tinham esgotado, ok? E o que é que estava a passar? Estavas a passar que dentro da arena do jogo estava vazia, mas a FanFest estava cheia. E então, o que a ESL, que organizava o evento, fez? Primeiro disse, o Gaulês nos Jogos da Fúria vai estar dentro do pavilhão, ok? Que é tipo, caralho, para não parecer mal para as câmaras e para encher lá dentro. E então, nos Jogos da Fúria estava cheio. E depois, ontem, ocorreu de, devido a condições meteorológicas e porque não queremos que esta merda esteja vazia, o Gaulês vai permanecer sempre lá dentro. Porquê? Porque perceberam que era importante ele estar lá dentro para aquilo encher. Ou seja, mesmo sem querer, o Gaulês conseguiu uma cena porque, estava à vista de todos que seria essencial para melhorar a cena. E agora, corta para o trabalho. Temos a reunião, então, tal, é preciso dar horas, caralho, até ao inventário, tal.
tipo, ou começam às 4 da manhã até às 2h30, ou então ficam das 6 até às 5 da tarde, meu, e depois já tipo a fazer bué de planos, e depois tipo o pessoal entra às 5, sai às 4 da manhã, do turno da noite, tudo, tipo, parecia tudo magnífico, estás a ver? Parecia tudo magnífico. Qual é o problema? O problema é que o porta-voz da equipa é um gajo, como direi, fudido. Não sei, pá, não sei se fudido é o coisa, mas eu então disse, ok, isso é tudo muito bonito. E depois outra que até me irritou mais, que é, e também para ganhar tempo, a pausa de almoço vai ser intercalada, ok? Para ter sempre aqui máquinas a trabalhar. E pá, isso irritou-me de caralho, ok? Isso irritou-me de caralho porque são tipo 20 minutos, ok? São 20 minutos, estás a perceber? E então eu disse, ok, é preciso limpar tudo, é preciso trabalhar mais, muito bonito, mas é assim, são logo duas medidas que vão foder a equipa. A primeira é intercalar as pausas de almoço, ou seja, pessoas estão a almoçar juntas, é aqueles poucos minutos que têm para conversar entre si, e a empresa vai logo acabar com isso. Por isso, boa, o espírito da equipa já está incrível, ainda vão tirar isso para deixar ainda melhor o espírito de equipa. E depois vão alterar as rotinas de todos os trabalhadores, que já têm trabalho, já têm a sua rotina fora do trabalho, e vão alterar isso só porque é preciso trabalhar mais. Muito bem, e o que é que a empresa nos dá em troca? Sabeis aquele silêncio ensurdecedor? E eu depois, parecia quase aquela senhora dos apanhados da TV que é não sei o quê, trabalhar, não sei o quê, trabalho, e o dinheiro está no caralho, estás a ver? E é a mesma cena, porque tipo, foi o que eu disse, eu não vou estar a dar horas para acumular, para depois querer tirar uma semana para ir para Paredes de Coura e o caralho da empresa não me dar essa semana, que foi o que eu disse, que eu acho uma vergonha quem tem horas positivas não as poder gozar quando quer. Pronto, tens a tua razão. E depois ela disse assim, ainda aquele último pressing, estás a ver? Tipo, quando a tua equipa no FM está a perder e tu metes sobrecarga ou ataque total, estás a ver? Do tipo, é quase impossível obter um resultado, mas vamos tentar o último pressing. Pronto, vou transmitir ao engenheiro Rui, que é tipo o superior, o gajo que está nas reuniões de porta-voz, vou transmitir ao engenheiro Rui e depois pode ser que ele venha. E eu então, como já estava ali já estava naquele ritmo incrível, ok, ainda bem que assim é da maneira que se reduzem os intermediários e ele ouve diretamente. E acabou ali a reunião. E porquê é que eu falei? Porque eles reuniram numa altura em que dois dos pesos pesados da equipa não estavam, ok? Um porque tinha saído para ir fazer umas análises ou o caralho, e outro porque estava de tarde. E então, eu estava a sentir que ninguém se ia impor, estás a ver? E, eu fico feliz com essas merdas, E enquanto eu estava a dizer isto, o tal bolsonarista que discutiu comigo estava a dizer, e já é para começar hoje? A dar horas? E tipo, foda-se, foi o que eu lhe disse, vai para o caralho, estão-te a foder e tu ainda estás a meter vaselina no cu para entrar mais depressa, foda-se. Assim não dá, leiam Marx, temos de nos unir em alguma merda, foda-se. Eu passo-me com estas merdas, porque é tal cena, nós não temos poder nenhum, o único poder que nós podemos ter é negociar nestas pequenas merdas, é tipo, que é? E foi o que eu disse, é que nas reuniões de equipa é sempre, fala-se de salários e férias, e a empresa só nos pede, trabalhai mais, mas não nos dá nada em troca, caralho. Não pode ser assim, não podemos ser sempre nós a dar. E então, claro que veio o responsável, na pizza, ok? Na pizza não veio, Eles eram para reunir com o turno da tarde, já não reuniram, estás a perceber? E agora foda-se. E agora ninguém vai dar horas, estás a perceber? Foda-se. E que se foda tudo, que esteja lá tudo a arder, caguei, estás a ver? Caguei, porque uma pessoa pede as merdas e elas não acontecem, então foda-se, não podemos ser sempre nós a dar, caralho. Trabalhadores do mundo, unam-se, caralho. Foda-se. E então, então eu tinha escrito aqui, todo o operário deveria ler Marx. Eu já disse isto aqui, O Manifesto Comunista deveria ser lido por todas as pessoas. Primeiro porque é um livro curto, ok? E depois porque, incrível que te pareça, não te vai transformar em comunista, ok? Mas tu és operário, deverias ler, ok? Deverias ler. Mas pronto, como eu sei que há pessoas que não gostam de ler, ouçam pelo menos a música Samba do Operário, que pode estar aqui a tocar de fundo enquanto eu estiver a falar.
2 vezes mais o seu salário. Mas como não quer reconhecer, é ele escravo sem ser de qualquer usurário. Se o operário soubesse reconhecer o valor que tem seu dia, por certo que valeria 2 vezes mais o seu salário. Mas como já sei que vou ser chamado comunista depois desta crítica social, vamos agora falar das greves climáticas, meu. Estão aí a decorrer greves climáticas, tipo pessoal a ocupar escolas e isso, alunos, que depois parece que está a dar polémica, meu. Eu estou tão por fora, a minha realidade esta semana tem sido toda tão diferente da realidade geral. Nesta semana fui praticamente um bolsonarista, ok? Vivi numa realidade paralela em que o mais importante era que a Fúria chegasse à final. Eu esqueci-me de dizer, a Fúria perdeu o jogo das meias finais. Acho que me esqueci de dizer esse pequeno pormenor, que ontem adormeci outra vez à 1 da manhã ou 2, porque estava à espera do jogo da Fúria. E não aconteceu, meu. O Cacerato merecia, porque no segundo mapa o gajo matou quase 40. Houve um tweet que a ESL partilhou que tipo, a Fúria estava a perder 15-5, acho eu. E o gajo, nas últimas 10 rondas, ele matou 19 e só morreu uma vez em 10 rondas. Por isso, ele trouxe a equipa, carregou a equipa para o overtime, mas não foi suficiente. Mas é a melhor prestação da Fúria em Majors. E é tal cena, mais um passo, meu, mais um passo. Mas então, estava a falar das greves climáticas. Por causa da COP27. E tipo, meu, é sempre nestas alturas que eu perco a fé na humanidade. Que é tipo, caralho, estamos aí reunidos na COP27, mas vamos todos jatos privados. E tipo, não dá, estás a ver? Não. Depois como é que podem pedir às pessoas, consumam menos, ok? Não dá, meu, não dá. Não dá. Andem menos de carro. Tipo, não dá para ter fé na humanidade. E eu já aqui defendi uma vez que a única maneira de revertermos do aquecimento global e isso seria quase ter um Estado opressor, controlar os seus cidadãos para não poluírem isso. Mas essa era a visão mais simples para mim. Porquê? Porque basicamente tu, para acabares com o aquecimento global, só tinhas de acabar com o capitalismo. Só que lá está aquela famigerada frase que é mais fácil acabar o mundo do que acabar o capitalismo, porque já é uma cena que está tão enraizada. Isto tudo porquê? Porque eu ouvi um episódio do Perguntar Não Ofende, o podcast com o Daniel Oliveira, e não vai ser esse o que vou recomendar, porque vou recomendar outro. Mas então ouvi e estavam 3 ativistas pelo clima. E tipo, é pessoal que tem a luta deles, ok? Tem a sua luta, que é, caralho, temos de acabar com o aquecimento global. Tudo fixe. Só que é pessoal que não toca relva, meu. É pessoal que não conhece o mundo real, porque é pessoal que tipo disse merdas bizarras, porque, sei lá, o Daniel Oliveira estava a fazer quase de advogado do diabo e ele estava a dizer, para reduzir as emissões de carbono temos de acabar com voos low cost, por exemplo. Para se diminuir as emissões de carbono, voos vão ser outra vez uma cena elitista só para ricos. E eles, não necessariamente. O que se pode fazer é as pessoas, em vez de irem a Berlim de avião, vão de comboio. E em vez de passar só 3 dias, passam uma semana. E tipo, o Daniel Oliveira disse, sim, só que primeiro passar uma semana é mais caro do que passar 3 dias em Berlim. Depois, nem toda a gente tem férias ilimitadas para passar uma semana em Berlim. E tipo, a rebater com cenas bué básicas, estás a ver? E tipo, é bué fodido, meu. É pessoal que está cego pela luta, ok? E não... É tipo os manos da teoria comunista, ok? Não percebem que é uma cena tão abstrata para o comum mortal perceber e não tentam trazer aquilo ou aquelas ideias para o mundo real. Estás a ver? E quando é assim, as pessoas perdem-me. Estás a ver? É, tipo, as cenas que eles estão a dizer é a mesma cena que me dizerem assim, como é que queres acabar com a fome no mundo ou com a pobreza? Eu, sei lá, meu. Tipo, como é que o dinheiro é feito? Está lá imprimido. Então, foda-se. Parece-me simples. Imprime mais dinheiro, caralho. Tipo, é uma solução simples. Se seria uma solução eficaz e se isso destruiria todo mundo? Não sei, Estão-me a pedir a solução?
Não me estão a pedir para depois ver o que é que essa solução vai trazer para o mundo, estás a perceber? E tipo, meu, bué da bizarro. Então, meu, tenho o meu apoio, porque alguém tem de protestar, mas tipo, meu, tenham um bocado de noção, meu, vejam como é que é o mundo. Tipo, tu não podes dizer, sei lá, a uma pessoa que nunca comeu carne na infância, porque era de uma família pobre, dizer, caralho, agora também não podes comer carne porque, bro, vacas peidam e poluem o ambiente. Tipo, essa pessoa está-se a cagar, meu. Essa pessoa até aos 12 anos só comeu tipo carne uma vez por mês e agora, sei lá, tem um emprego que faz com que ela possa comer carne, ela está-se a cagar para o ambiente, estás a perceber? E estamos a falar da realidade portuguesa. E agora imaginem a realidade chinesa, em que, sei lá, tem sei lá, 1.3 mil milhões de habitantes e dizerem, caralho, olhem, na Europa toda a gente pode ter carro, mas vocês aqui não podem, ok? E na Europa podem comer carne, mas vocês aqui não podem porque, são bués, estás a perceber? E vão poluir bué o ambiente. É foda, meu, é foda. E então, os únicos países que eu apoio 100% na luta contra as alterações climáticas são aquelas ilhas. Ainda no xadrez verbal ele falou novamente da ilha de Kiribati, acho que é Kiribati, faz parte da Oceania, em que, antes mesmo dele começar o xadrez verbal, numa dessas COPs, o presidente da altura do país perguntaram-lhe qual é que era a principal medida que ele tinha para evitar os efeitos das alterações climáticas, e ele disse, a principal medida que eu tenho é formar os jovens do meu país para poderem ir para o estrangeiro, para continuarem com a nossa cultura, porque basicamente o nosso país, como o conhecemos, vai desaparecer porque vai ficar debaixo de água. E tipo, meu, se isto não te faz pensar que nós estamos completamente felizes, não sei o que é que faz, meu. Imagina que é quase como... Nós estamos quase naquele momento em que há animais em vias de extinção, ok? Mas continuam-se a caçar e o caralho porque, sei lá, meu, têm peles fixes para fazer casacos, ok? Por isso que se foda a extinção do animal. E nós estamos quase nisso, é tipo, caralho, olha, aquelas pessoas ali no Pacífico vão perder tudo, meu, vai ficar tudo debaixo de água. E nós, sim, caguei. E o que é que eu tenho a ver com isso? Estás a ver? E quando digo nós, não é nós pessoas, é nós líderes do famigerado mundo desenvolvido, que têm dinheiro e poder de decisão, estás a perceber? E então parece que como a COP se está a realizar no Egito, parece que países da África e o caralho estão-se a impor mais um bocado, porque é tipo, caralho, estamos a jogar em casa, meu. Estamos a jogar em casa. E então querem que países ricos paguem para que eles se desenvolvam de forma limpa. Que me parece o justo, porque é tal cena, meu. Quando é que o planeta começou a aquecer? Revolução Industrial. Onde é que começou a Revolução Industrial? Reino Unido. Quem é que poluiu mais até agora, se for preciso? Reino Unido, Estados Unidos e o caralho. Estás a ver? Porque há aquelas contas que se fazem que é tipo, a China, neste momento, se calhar é o maior poluente do mundo. Mas mesmo que continuasse a poluir como está a poluir, ainda precisava de sei lá quantos anos para poluir tanto como o Reino Unido e Estados Unidos já poluíram, estás a ver? O que é bué da bizarro de pensar. Porque é tipo, meu, China, pessoas têm de andar de máscara senão morrem com o ar, estás a ver? Por isso imaginem como é que era naquela altura no Reino Unido. Mas, então é tudo bué da bizarro, meu. É tudo bué da bizarro porque é tal cena. O António Guterres disse que nós basicamente estávamos numa autoestrada para o inferno e com o pé no acelerador. E parece uma definição ideal, que é tipo, os chefes de Estado parece que não acabam dizendo, se ao menos tivéssemos alguma alternativa. Estás a ver? O que é bué da bizarro é tipo aquele gajo que mata a esposa porque diz que, se não és minha, não és de mais ninguém. E tipo, bro, caralho, meu, o planeta Terra está-se a cagar. O planeta Terra, a única cena que vai dizer é, foda-se, está mais quente. Está mais quente, caralho. Deixa-me matar aqui alguns seres com este calor, porque de resto eu tenho de me safar de qualquer forma. Porque ele está tranquilo, meu. Nem que vir um mar de lava, está tranquilo. O planeta Terra vai-se continuar a reinventar, ok? O planeta Terra é os King Gizzard and Lizard Wizard do Sistema Solar, ok? Já teve a sua fase gelada, tem a sua fase amena, vai ter a sua fase super quente, mas vai-se continuar a reinventar, caralho. Vai-se continuar a reinventar, por isso está-se a cagar. Depois, outro tema, para terminar antes de ir para as recomendações culturais. Está aí, meu, está aí. Twitter Blue, ok, está a acontecer. Essa cena de pagar $8 por mês por aquele selinho azul.
E tipo, antes havia aquela loucura e eu, olha, isso acho que é a prova de como pessoas podem ser fúteis, ok? De como pessoas podem ser fúteis, porque é tal cena. Antes havia sempre aquele pessoal que queria bué o selinho azul, é tipo, tenho 100 mil seguidores, como é que ainda não me dão o certinho, caralho? Bizarro. E isso era uma das cenas que eu elogiava no Twitter antigo, que era, imagina, tu sendo jornalista, tu podias, sei lá, ter 80 seguidores, mas sendo jornalista já tinhas o certinho azul. Porque é tal cena, meu. Parecendo que não, podes informar a população. Então o Elon Musk achou, não. Tipo, isso é bué de elitista, meu. Eu como sou uma pessoa das massas, ok? Como sou uma pessoa das massas e gosto que seja tudo por igual. A partir de agora, $8 e tenho o certinho azul. Mesmo assim, ainda dá para diferenciar uns dos outros, porque tu, ao clicares no nome da pessoa e no certinho azul aparece-te pessoa importante, faz parte de governos ou jornalista, ou então esta pessoa tem o certificado azul porque pagou o Twitter Blue. Tem isso. Se as pessoas vão carregar na pizza, ok? Porque nem era preciso carregar, porque sei lá, tu vês, sei lá, um tweet do George W. Bush a dizer, tenho saudades de matar iraquianos, e tu achas, olha, é real. Tipo, estás a ver? E então, neste momento o Twitter está nesse momento engraçado, porque como é recente ainda está engraçado. No futuro, é tal cena, meu, não me dá esperança na humanidade, porque principalmente quando o Elon Musk assumiu a liderança e teve aquela cena de laboratório e tal, e então, a liberdade de expressão, qual é que foi a palavra que chegou aos trending topics no Twitter? N-word. Porque, isso foi uma cena que o Magalzão disse quando o Morning-Arc estava mais uma vez a falar da sua liberdade de expressão e o Magalzão disse um comentário que era bué simples e pareceu-me bué sincero, que é, filho da puta, meu, a liberdade de expressão nunca é para cenas positivas, é sempre para, quero fundar um partido nazi, quero andar com uma suástica na rua. Caralho, meu, nunca é para coisas positivas. E depois alguém até comentou, que provavelmente era adepta do Flamengo, e disse, nunca é para mandar o Abel Ferreira para a sua terra e para acabar com esta onda neocolonialista, o caralho. Mas então, está só a ser bizarro, porque é tal cena, meu. Começou tudo bué da livre, e então, claro, o pessoal acho que também está a esticar a corda, porque então tu defendes a liberdade de expressão, então vamos ver até onde defendes. E então, basicamente, começaram todos a criar contas fakes de pessoas famosas, e depois a medida era, agora têm de ter no nome que é uma conta paródia, ou assim. Tipo, isso estraga a graça, caralho. Isso estraga a graça. Sabia a cena que antes tinha piada, era aquelas contas fakes, mas que usavam a mesma imagem e tudo, a dizer cenas que a própria pessoa poderia dizer, estás a ver? Agora, nem isso podes ter, estraga-te a graça, por isso, essa liberdade de expressão não sei como é que está a funcionar, mas está um bocado esquisita, porque o pessoal confunde, eu já disse aqui, o pessoal confunde liberdade de expressão com outra cena qualquer, que é, caralho, também não se pode dizer nada, foda-se. Caralho, podes. Só que tudo tem as suas consequências, caralho. É a mesma cena de, também já não se pode atropelar abelhas na rua agora. Foda-se. Não se pode, queres ver? Então, está tudo bué da bizarro. José Lopes disse que já houve empresas a perder bué da valor. E eu era para ouvir no xadrez verbal, mas não cheguei a essa parte ainda, porque o episódio tem 4 horas e então não cheguei a essa parte. Mas acho que tem muito potencial, meu. Acho que tem muito potencial. E quem achava que o Elon Musk vai pôr o Twitter a ganhar dinheiro. E eu, não percebendo nada de investimentos e o caralho, eu diria que ou o Twitter fecha. 2, o Elon Musk volta atrás com todas as medidas loucas que está a tomar. Ou 3, vai se tornar numa espécie de Reddit e 4chan em que só pessoal estranho vai lá andar. Ok? E vai se tornar uma cena quase de culto. Estás a ver? Bué da bizarra. E é um bocado triste, meu. É um bocado triste, mas tem de ser, meu. Tem de ser porque é para um bem maior, meu. É a nossa liberdade de expressão. Tipo, Elon, obrigado. Estás aí a lutar pela minha liberdade, sei lá, a dizer, caralho, faz falta um país nazi em Portugal. Ou esse tipo de merdas. Obrigado, meu. Obrigado. Mas vamos então para as recomendações culturais desta semana. Toquei o Jingle Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações
culturais. Ok, nas recomendações culturais desta semana começámos então com os podcasts e logo de início começo com um podcast português. O Perguntar Não Ofende com o Dino de Santiago e o título é Dino de Santiago, de quantos lugares é este, entre aspas, preto em construção? O episódio já é um bocado antigo, é dia 24 de outubro, ok? Entretanto já saiu o tal com os ativistas climáticos. Mas então, gostei bué desta entrevista, primeiro porque o Dino é um gajo incrível, ok? E acho que está cada vez mais interessante ouvi-lo falar das suas cenas. Como ele diz, ainda está em construção. E depois ele disse uma cena bué de interessante e que eu nunca tinha pensado nisso, que era a importância do governo Lula para a construção da personalidade dele. E tipo, tanto eu como o Daniel Oliveira ficámos, governo Lula, porquê? E depois ele disse, porque foi através de governos do Lula que negros começaram a ir para as universidades e começaram-se a formar em, sei lá, filosofia, ciências sociais e essas cenas que investigam a pessoa e começaram a falar em português, ok? Que é o que ele diz. Antes tu, para teres alguma cena sobre negros, tinhas de ir ao inglês, de ler Angela Davis ou Malcolm X ou Martin Luther King ou assim, e agora tens pessoas que falam a tua língua, ok? E eu nunca tinha pensado na importância disso e de como às vezes teres alguém, mesmo que seja do outro lado do Atlântico, a falar a mesma língua que tu e que tu te consigas identificar de alguma forma, a importância que isso tem. Por isso, gostei desse ponto. Esse ponto chamou-me principalmente a atenção. Depois, nos podcasts brasileiros. Recomendo então, tem aqui 3 recomendações. Começo com a que já tinha falado um bocadinho na semana passada, que é o tal podcast que tem a direção criativa pelo Ivan Mizanzuki. Mas o podcast chama-se Pico dos Marins, o caso do escoteiro Marco Aurélio. E é da Globoplay. Sai às sextas-feiras. Entretanto, já teve 3 episódios que já saíram. Estava aqui a ver se encontrava o nome do criador do podcast, mas não está aqui em nenhuma das descrições, por isso, miúdo, peço desculpa. Ele, pelo que ele disse no primeiro episódio, o gajo é tipo realizador de documentários e tudo, e o objetivo dele é que isto no futuro se torne num documentário. E então achei interessante porque, talvez por o gajo ter essa experiência como documentarista, a forma dele falar e de narrar a história é bué visual, ok? Tu consegues ver bué bem na tua cabeça a história a decorrer, ok? E isso é bué de interessante. E este, não sei se será true crime, porque não sei se há crime, porque lá está, não sei se isto é spoiler, acho que não, porque isto disse logo no primeiro episódio. O miúdo desapareceu no dia 8 de junho de 1985 e nunca apareceu. Ou seja, é o Rui Pedro brasileiro, estás a ver? E tipo, eu recomendei isto no grupo e recomendei principalmente ao Miguel e disse que envolvia escotismo, situações climáticas fodidas e um desaparecimento estilo Rui Pedro. Acho que foi essa a cena, porque tipo, os gajos estavam então a subir o Pico dos Marins, que acho que é a montanha mais alta de São Paulo, tem 2.400 metros, ou seja, quase não, mais um bocado do que a Serra da Estrela, e de Copico, nos Açores. Mas então, estavam a subir tal, e primeiro vê-se que não estavam preparados para a cena, porque achavam que aquilo ia ser bué fácil, quando na realidade não foi. E depois acontece uma cena que separa o grupo e a partir daí começa tudo a dar merda. Ok? E estou completamente focado nesta história, ok? Estou completamente focado nesta história. Quero ver para onde é que ela vai. Não sei quantos episódios é que terá, mas gostei bué. Os episódios têm tipo 1h30 ou assim, deixa cá ver. Ok, tem 1h. O primeiro tem 1h12, mas os outros têm 58, 55. Por isso, está muito forte até agora, está muito forte. Depois, também recomendo a última temporada de Paciente 63, que é um podcast original de Spotify, ou seja, é exclusivo do Spotify. E acabou. Acabou agora com a 3ª temporada. Agora, eu preciso de ouvir tudo em sequência, ok? As 3 temporadas, que é para ver se a história faz sentido. Eu acho que faz, do que eu me lembro, mas já não tenho totalmente a certeza porque é tal cena. O primeiro episódio, ou a primeira temporada, é de julho de 2021, porque a temporada saía
toda no mesmo dia, ok? E a última saiu esta semana. Eu sei que não é um intervalo muito grande, mas é tal cena. Podcast é uma cena mais descartável do que uma série. Tipo, uma série de televisão às vezes demora-te um ano de uma temporada para a outra e tu já te esqueces porque entretanto já viste mais cenas e achas que esta cena que aconteceu, mas afinal era de outra série, estás a ver? E então, então confunde. Mas a nível de produção e de história parece-me muito forte, ok? E é uma cena rápida, tipo, cada episódio tem entre 10 e 20 minutos. Por isso, recomendo. Principalmente para quem gosta de podcasts narrativos ou quem anseia fazer alguma cena naquele estilo. Recomendo bem. Paciente 63, só no Spotify. Depois, a última recomendação que me deixa de coração cheio é a estreia / regresso do JujubaCast, que para quem não sabe, basicamente era o GugaCast e agora mudou de nome, ok? Mudou de nome por causa de tudo o que eu falei no último GugaCast. E então estavam sem lançar episódios desde o dia 28 de junho e agora voltaram com o episódio Estamos de Volta, JujubaCast 101. Por isso, continuarão a sair às terças-feiras e tipo, para quem acompanhava GugaCast sabia que os episódios de JujubaCast eram bem bizarros, porque basicamente tinham umas regras loucas que elas explicam no início do episódio, e essa loucura toda leva-te sempre a uma cena que até faz sentido, mas continua louca, ok? E eu adoro esse tipo de episódios, ok? Por isso, recomendo bué, e é fixe, porque era um podcast que eu acompanhava sempre e é fixe estar de volta. Depois, no YouTube, temos aí relatório DB, mais uma vez fortíssimo, se bem que poderia ter malhado muito mais no Villa Club, mas é tal cena, meu. Eu já não me lembrava que os casos de pedofilia ainda tinham sido no mês de outubro, meu. Pensei que já era setembro, por isso, percebe-se que tenha abordado mais esse caso. Depois também recomendo o Greg News, que voltou, ok? Eu vi o episódio antes de editar o episódio passado, porque eu até estava a pensar meter um trecho do episódio ao fim do episódio, mas depois não deu tempo, porque entretanto jogava a Fúria, também era para meter mais áudios do restaurante Sobe 10, mas jogava a Fúria, então, prioridades, ok? Desculpem se errei. Mas então, recomendo o Greg News, se bem que eu agora vi que agora os episódios vão ser mais curtos e vão ter uma parte na HBO Max. E vocês dizem, mas não há problema que eu subscreva a HBO Max. Pois só que não está na HBO Max portuguesa e tipo, eu não percebo esta merda. Tipo, era tão mais fácil de qualquer pessoa em qualquer país ter acesso a todo o conteúdo. Tipo, pagas e tens acesso ao conteúdo do mundo inteiro, meu. Parem com essas merdas de, não, para aqui é preciso ter uma cena especial. Acabem com essas merdas, caralho. Foda-se. Eu estou-vos a dar dinheiro, meu. Estou a tirar-vos dinheiro à cara e mesmo assim não bem com essas merdinhas, meu. Mas pronto, assistam o primeiro episódio que está completo no YouTube. Depois a partir daqui já vai ser um bocado mais estranho, mas Depois da música, tem 3 álbuns, ok? 3 álbuns. Começo com uma cena que descobri na Pitchfork. Começámos então com um álbum de 2 pessoas que eu desconhecia, Dawn Richards and Spencer Zan, com o álbum Pigments. E a Pitchfork diz o seguinte: ao colocar a voz ágil de Dawn Richard contra os exuberantes arranjos de câmara de Spencer Zan, os 2 músicos empurram-se para uma zona atmosférica que é nova para ambos. E eu desconheci-os totalmente. Qual é o meu ponto com este álbum? Chamou-me a atenção porque tinha 8.3 na Pitchfork, então fui ouvir. Qual é o ponto para mim deste álbum? É que quando é só instrumental é incrível, quando tem voz perde-me um bocado, porque a voz é um bocado estranha. Por isso, tem este asterisco, ok? Tem este asterisco. Mas então, mesmo com esse asterisco, vai estar aí a tocar a música Siena. Depois, tem aqui um álbum dos Sigur Rós. E eu não sei como é que se chama este álbum. Não sei se é Untitled ou se é só entre parênteses. Porque, ao procurar pelo álbum é tipo,
entre parênteses, abre parênteses, fecha parênteses, ok? Mas então, eles lançaram a edição comemorativa do 20º aniversário do álbum, e então chamou a atenção porque eu nunca tinha ouvido um álbum completo de Sigur Rós. Mas então chamou-me a atenção porque eu nunca tinha ouvido um álbum completo de Sigur Rós. Até arrisco-me a dizer que nunca tinha ouvido nada deles, tendo certeza que eram eles a tocar. Tipo podia tocar na rádio ou assim, é Sigur Rós. Mas tipo, por minha vontade, acho que nunca tinha ouvido nada, apesar das inúmeras recomendações. E então gostei de caralho deste álbum. Só que eu fiz batota. Porquê, meu? Porque o álbum todo de edição comemorativa do 20º aniversário tem quase 2 horas, meu. Então o que é que eu fui fazer? Fui ao álbum de 2002 e vi quantas músicas é que tinha e que nomes é que tinham as músicas e eu, ok, vou só ouvir estas. Porque depois tem aqui sessões especiais e o caralho, essas cenas que lançam sempre quando remasterizam um álbum. Então recomendo muito. E a Pitchfork diz assim: o grupo islandês comemora os 20 anos do seu terceiro álbum com uma edição ampliada, cantada inteiramente na linguagem inventada de Hopelandic, soa tão suntuosa e sugestiva como sempre. Ok. Eu gostei bué, meu. E se calhar vou estar mais atento aos miúdos da Islândia. Até porque lá está, a Islândia é tipo a Oceania, meu. Tem sempre lá cenas espetaculares a sair. Mas então, vai estar aí a tocar a Untitled 3. E depois, o álbum desta semana, ok? O álbum desta semana, que é o álbum da nossa Ana Moura, meu. E tipo, muita gente estava a criticar quando ela lançou só os singles, que ela tinha lançado o Andorinhas e Jacarandá. Acho que eram esses os singles que ela tinha lançado deste álbum. Então as pessoas estavam a criticar, tipo, caralho, vai sair do fado para cantar aqui Zumba dos anos 90 ou 2000. E tipo, caguei se é que Zumba dos anos 2000 ou caralho, ou o que é. Eu sei que ela entregou um álbum do caralho, meu, e conseguiu juntar de forma incrível todos esses ritmos, ok? E então é difícil escolher só uma música. Eu vi alguém a compará-la com a Rosalía por causa de ter reinventado o fado. Tipo, acho que é um bocado tarde para comparar para a Rosalía, meu. Basta ver o álbum que ela lançou, que até se chamava Desfado, ok? Em que na altura ela já foi criticada, por isso, ela teve algum tempo sem lançar álbuns, acho eu, porque entretanto também saiu da... o último álbum dela era de 2016, quer dizer 2015, porque em 2016 era tipo a versão deluxe. Ou seja, ela está há 7 anos sem lançar álbuns. Do caralho, ok? Do caralho. Então é bué fodido escolher uma música. Adorei, já ouvi tipo umas 3 vezes e está a ser aquele álbum que me acalma. Estás a perceber? Quando estou nervoso, ouço aí, acalmo. Então é bué fodido, meu. Adorei a Másia. Adorei Andorinhas, que já gostava. Corridinha, que é provavelmente a música que vai estar aqui a tocar. Arraial Triste. Os interlúdios também gostei de todos. Jacarandá. Agarra em Mim, com o seu boy Pedro Mafama. A Nossa Senhora das Dores, que é o álbum, que é a música que fecha o álbum. Tipo, está aqui um trabalho incrível, mano. Está aqui um trabalho incrível. Provavelmente será um dos álbuns do ano. Espero bem que sim. E obrigado Ana Moura pela coragem de arriscar e tentar fazer cenas diferentes. Por isso, vai estar aí a tocar então a Corridinha. Eu já tenho que fazer quarta-feira, recomeço a correr quinta-feira, desta vez é que vai ser sexta-feira. É pena, sexta não dá. Sábado à noite a cachupa e domingo pois lá está a família toda
junta feijoada. E pá, é isso. Entretanto, lembrei-me agora, tivemos também o falecimento da Gal Costa. Yeah. E eu fiquei fodido só por uma coisa, porque eu podia ter ido vê-la a caminha, que ela esteve cá em Portugal em julho. Mas outra recomendação extra, meu, tem aí o Discoteca Básica com o álbum dela, Gal a Todo Vapor. Também é uma boa recomendação, por isso, yeah. Mas pá, já sabem, meu. Mantenham-se sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. O Puto Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.